Presidente, eu só gostaria que o senhor esclarecesse a forma do questionamento da pergunta para o voto, para que fique antecipadamente claro como será feita a pergunta e como serão respondido isso pelos nobres edis. Acolho ou rejeito o parecer. Só a título de esclarecimento, primeiro nós votaremos o relatório do relator Rubens Nunes. Concluída a defesa, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Acolho o parecer ou aprovo o rejeito o parecer. Não pode. Não pode ficar voto extraordinário. E aí? Pode mandar. Você não pode estar voto extraordinário. Não pode. Não pode ficar voto. Vereadora Ana Genesini. Rejeito. Vereador Carlos Florentino. Rejeito. Vereador Edson PC. Rejeito. Vereador Edu Gelme. Rejeito. Vereadora Flávia Bittar. Rejeito. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Acolho. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Reprovo. Rodrigo, não ficou claro. Reprovo. O rejeito. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Rejeito. Portanto, o relatório do relator da comissão foi rejeitado por 7 votos contrários e 6 favoráveis. Voto. Eu achei que eu não votava nisso. Não pode. Portanto, está rejeitado, né? Aprovou. Deixa aí. Rejeitado. Peraí, está rejeitado também? Portanto, está rejeitado o relatório final do relator da comissão do processante por 7 votos favoráveis favoráveis ao parecer e 6 favoráveis. Arquive-se o processo, dando conhecimento à Justiça Eleitoral do resultado. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal do segundo relatório, em apartado dos vereadores Flávia Bittar e Carlos Florentino. Vereadora Ana Genesini. Acolho. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Consciência limpa. Rejeito. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Nil Ramos. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 7 votos favoráveis e 6 em contrário. Portanto, foi acatado por 7 votos favoráveis e 6 votos contrários, relatório final em apartado, elaborado pela presidência e a secretária da comissão processante. E arquiva-se o processo, dando conhecimento à Justiça Eleitoral.
Senhor presidente, sim, ele foi acolhido, porém reprovado. Ele foi acolhido, porém reprovado. Sim, é isso aí. Ele foi acolhido, porém reprovado, que não tem um quórum suficiente de 2/3. Mas ele foi acolhido. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minuto, por favor. Ele foi aprovado, mas não deu quórum. Mas o relatório... Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Eu posso justificar o voto? Sim, é daqui mesmo. Eu posso justificar o voto, vereador Paulinho Palmeira. Muito obrigada. Eu não me manifestei durante toda a sessão, mas na minha última saída, eu disse ao vereador Eduardo Gelmin que o meu desejo seria pela reprovação dos 2 relatórios. Por uma simples razão, que eu mencionei por diversas vezes na tribuna desta casa, durante algumas sessões legislativas, que esse processo estava todo eivado de vício desde o início. E, tecnicamente, o meu parecer sobre todo o processo dessa comissão processante foi pelos vícios aqui existentes. Isso ficou claro em diversos pronunciamentos meus nesta casa. Tecnicamente falando. Não porque eu tinha posicionamento político na questão do julgamento. Eu tinha posicionamento técnico. Mas por questão de ordem partidária, eu tive que rejeitar e aprovar. Mas o meu posicionamento era pela rejeição dos 2 relatórios por conta dos vícios existentes desde a formação e de todo o encaminhamento do processo da comissão processante, que foi viciado. Muito obrigada por eu poder exprimir, por eu poder me respeitar e dizer que eu tenho entendimento técnico e eu gostaria de poder exercer esse meu direito de conhecimento técnico sobre as matérias que se passam no Legislativo. Muito obrigada, boa noite. Mais algum vereador? Posso justificar meu voto, Com a senhor palavra, vereador? vereador Carlos Florentino. O meu voto foi favorável ao relatório apartado. Depois de tanta luta, tanto trabalho, tenho certeza que saímos com a cabeça erguida, com o dever cumprido. Em questão do que o doutor Cláudio Nava expôs aqui, falando dos erros, da nulidade, eu acredito que não houve nada disso, porque ele perdeu todos os mandados de segurança, perdeu toda a sua liminar. Então, como ele perdeu todas as suas liminar e perdeu todo o seu mandato de segurança, eu acredito, e também com parte do que a Ana falou, se tivesse tanto vício assim, o advogado de defesa tinha ganhado os recursos na esfera judicial. Então, tendo em vista que ele perdeu todos, eu acredito que nosso trabalho foi feito da melhor maneira possível. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Ana, eu entendo o teu desabafo, a gente conversou muito durante esse processo, mas o que o Florentino falou é muito correto. Pedido de 3 liminares solicitando que fossem apontados os vícios do processo e nenhum juiz entendeu que houvesse vício em processo algum. O discurso do doutor Nava foi muito bonito, quando ele fala principalmente de golpe, da gente não ter seguido os precedentes judiciais, mas não foi assim que 2 juízes de Vinhedo entenderam. Os juízes atrelaram uma decisão a nosso favor, deixando que o processo prosseguisse. E só um detalhe para esclarecer, o decreto 201, artigo 1º, remete ao judiciário. Essa denúncia foi feita pelo artigo 4º, que não remete ao judiciário. E vou ler, para que não haja dúvida.
são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Então, a má-fé e o golpe está numa defesa que mente, que é coberta, que fala o que não tem no processo. Não existiu nenhum pedido de artigo 1º, existiu do artigo 4º. Então, independente do voto ser político ou não, a gente tem que seguir os preceitos legais e falar o que está no processo. E é isso que está constado lá. Mais algum vereador? Senhor presidente, eu também, então, gostaria de justificar meu voto. Com a palavra, o vereador Rubens Nunes. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pelos trabalhos dessa sessão extraordinária. Em respeito ao voto de cada um, fica aqui meus cumprimentos. Mas, como relator, é importante deixar registrado, vereadora Ana, quem acompanhou as oitivas, quando nos ouvimos as pessoas lá na CEPROVI, ficou claro e notório a contaminação dos trabalhos nessa comissão por advogados não contratados por essa casa, uma vez que não foi aceito pela comissão nenhuma contratação antes, que aí seria acompanhado pelo jurídico da Câmara. E lá ficou claro a interferência de jurídico externo não contratado por essa casa. Os que estavam lá presentes perceberam e foi notório isso. Tem que ser claro e real. Senhor presidente, fiz um trabalho tranquilo, votei tranquilo, e fica à vontade daquelas pessoas que se sentem felizes em fazer memes maldosos, pode fazer agora às 5 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Rebeca. A democracia sempre nos ensina, né? Então eu quero aproveitar esse tempo bem rápido, dar os parabéns ao Dr. Cláudio, não é, pela defesa. E a retórica, ela é uma arte, não é um desejo. E só explicando algumas coisas que foram ditas, e eu fico lisonjeado por tantas vezes ser citado, no mínimo meus argumentos geraram um questionamento, e isso é importante para a democracia. Mas quando o senhor fala, né, do cumprimento da lei, a lei de responsabilidade fiscal é muito clara, não é? No limite prudencial, quando ele chega a 53, não é vedada ao Poder Executivo qualquer contratação, qualquer hora extra, qualquer novo geração de cargo. Então, infelizmente, a gente tem que aprender sempre, né? E, infelizmente, para a cidade, a lei não está sendo cumprida. Então, eu aceito os seus argumentos, mas não concordo, por isso votei no relatório, né? Então, que a cidade, de fato, caminhe. Não é? Que a gente não fique parado naquilo que nos atrapalhe, mas que seja uma lição também. Não é? A cassação não foi feita, mas é claro que a gestão não está boa, né? Então, essa é a minha justificativa. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Bom, eu também, na minha fala, já ressaltei que o meu voto se dava, até porque o pedido de cassação baseia-se em um julgamento de primeira instância, né? Um julgamento, como disse a defesa, de um relatório em primeira instância no tribunal, e esse julgamento não é definitivo, não transitou em julgado, ele está ainda carente de uma segunda decisão, e motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais eu votei, porque até na defesa, inclusive, bem esclareceu que muitos dos argumentos trazidos à acusação com base no relatório ou na decisão do tribunal já estavam, inclusive, superados. Então, tenho para mim que poderia ser uma injustiça decidir, porque a decisão, se a administração está assim ou está assado, foi com base nos fatos apontados na denúncia inicial, e essa denúncia inicial baseia-se nos fatos do relatório do Tribunal de Contas. Outro fator que me levou, também, volto a repetir, os relatórios, eu citei, ambos os relatórios, para mim, tinham falhas, com todo respeito a ambos os relatores, de cada relatório, o relator e ambos tinham falhas. A Ana falou muito bem também que nós vimos, debatendo muito sobre os defeitos durante o processo, e é lógico que até quando eu votei favorável a um certo relatório, também acho que tinha defeitos. Se passasse esse relatório, correria os riscos decorrentes do meu voto
Poderia ser um julgamento lá no judiciário, o réu talvez pudesse buscar uma decisão judicial a fim de derrubar a votação daquele relatório, que inclusive eu votei favorável, digamos assim. Mas ambos os relatórios eu entendo que havia falhas, pois eu disse que havia a fundamentação para todas as denúncias, mas não havia, acho que até a defesa também relatou, não havia a decisão para cada denúncia, mas sim uma denúncia geral para todas. E só complementando, não havia também no final... Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra o vereador Edson PC. Gostaria de dizer que não compactou com essas práticas apontadas. São irregularidades dessa administração, que não podemos fechar os olhos e deixar impune. Afinal, é o povo que sofre. Desde um atendimento de serviço básico ou mais complexo de exames de saúde, eu não fui eleito para compactuar com ações corruptas. Eu fui eleito para defender os interesses da população, pois foi eles que me elegeram. Portanto, jamais farei parte desse governo, dessa situação. Como um dos deveres do vereador é de fiscalizar. Farei isso, mesmo sabendo que muitos aqui não têm esse objetivo. Quem quer o bem do povo, governa para o povo. E respondendo também, eu me sinto triste, feliz ao mesmo tempo, de saber que trabalho de fiscalização está sendo feito. Uma pena que sempre livra o prefeito, né? Não é a primeira vez que livra o prefeito de um pedido, né? Já apontei várias vezes coisas irregulares do prefeito e novamente livraram. E deixar muito claro, Rubens, eu sou homem, tá? E todo mundo sabe que eu faço, coloco no meu Facebook e não escondo nada do povo. E eu falo a verdade pro povo. E vou continuar fazendo. E daqui a pouco vai ter sim, lá no Facebook, eu coloco. Tá, Rubens? Eu coloco. Não faço parte de um grupo que só pensa em si próprio. Tá? Então, eu sou homem e defendo a vontade do povo. Obrigado. Mais algum vereador querendo justificar? Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Eduardo César Jaume. Primeiro, cumprimentar a todos e, acima de tudo, tem que se respeitar a opinião e o voto de cada um. Isso é primordial. E eu entendo que isso houve nessa casa. Segunda coisa, pode sim ter tido erros e relatórios e no processo? Pode. É a primeira comissão processante que se instalou na casa. Sim, mas que andou, Ana. Já pediram e ela acabou não andando. Então, pode ter havido, foi um aprendizado para todos. Não tenha dúvida que foi um grande aprendizado. E cumprimentar o Navas pela sua defesa. E pela sua defesa, Vossa Excelência quase me comoveu. Porém, como todos já disseram aqui, efetivamente, ele já foi julgado numa primeira instância, vamos dizer, e vai para o pleno do Tribunal de Contas. Espero que, pela tua defesa, realmente essas contas do prefeito venham de uma maneira totalmente aprovada ou com erros sanáveis. Agora, de uma coisa é certa, ela vai ser julgada. E vai ser julgada mais uma vez por essa Casa de Leis. E se for o contraditório, eu vou aqui defender. Caso contrário, a coisa vai ficar pior. Boa noite a todos. Mais algum vereador querendo justificar o voto? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Geraldo Canguçu. Queria, primeiramente, parabenizar a todos, né, que esperaram aí essa casa, parabenizar aí a defesa, parabenizar aí a comissão processante, que fez um belo trabalho, apesar, né, das possíveis falhas, mas fez um belo trabalho. E dizer que, assim, na minha opinião, justiça foi feita, né? Acho que é isso aí. Justiça foi feita e o bem sempre vence. Obrigado a todos. Mais algum vereador querendo justificar o voto? Nada mais havendo a tratar na sessão, na presente sessão,
Agradeço a presença de todos e dou por encerrado esta sessão. Agora já vai direto, levar a criança na escola. Eu vou pôr tênis. Aí já vai para tchau, tchau. Quase por causa desse bem simples, né? Não tem coisa mal, mas eu não ia nem falar.